cada detalhe das nossas vidas. Tem uma palavra que, quando nós sempre falamos, quando nós vamos dar início ao projetando, né? Que diz que o nobre, ele projeta coisas nobres. Então, tudo, e na sua nobreza, perseverará. Perseverará. Toda vez eu falo errado. Então, a palavra nos ensina que o nobre, ele tem que projetar e pedir coisas que são nobres, coisas que são abençoadas, coisas que vêm do céu. Então, todas as causas que nós temos que apresentar diante do Senhor, crendo que Ele é fiel e justo para cumprir, para nos ajudar na nossa dificuldade. E o Senhor, Ele é perfeito, o Senhor, Ele é fiel. Só que nós temos que pedir. Tem como eu estou com sede, nesse momento. Eu estou com sede. E aí vocês ficam, e aí? E aí que você está com sede? Se eu não pedir água, a água não vem até mim. A água já está aqui, tá, gente? É só um exemplo. A Denise acho que já ficou. Será que ele não viu ali, não? Mas se a gente não pedir, se a gente não abrir o nosso coração e falar, porque o ser humano ele é muito difícil de falar. Eu não vou usar o exemplo das mulheres aqui, pode ficar tranquilo, tá? Tranquilas. Mas o ser humano em si, ele tem muita dificuldade de se expressar, apesar de sermos seres que precisam, que necessitam de comunicação, nós somos muito difíceis para nos abrir. Eu digo por mim mesmo. Eu comecei a fazer um curso de desenvolvimento de sistemas de programação. Obrigado. Essa versão é melhor. E eu comecei a ver ali no curso que 99% das pessoas que estavam naquele curso estavam buscando o curso para quê? Para poder trabalhar em casa. Por que trabalhar em casa? Para poder ficar sozinho. Para não ter que se comunicar, para não ter que buscar outras pessoas. Então o ser humano ele foge muito da comunicação. O ser humano ele quer, e olha que contradição, ao mesmo tempo que ele quer se isolar, ele quer que todo mundo saiba o que ele precisa. Quem é assim, levanta o dedinho do pé. Só o dedinho do pé. Só vê sapato mexendo. Mas a palavra nos ensina sobre oração. Sobre o quão é importante e o quão é poderoso a oração. E a oração nada mais é do que se comunicar com Deus. Do que é falar com Deus. Muitas vezes nós, quando chegamos na igreja, ou até se estamos há muito tempo, mas temos vergonha, nós pensamos, eu não quero orar ali em voz alta, porque eu não sei falar a palavra bonita, eu não sei ter uma dicção bonita, mas a oração não é isso. A oração é algo que sai do nosso coração e é sincero para Deus. Não adianta palavras bonitas, uma dicção maravilhosa, uma voz de locutor, se o nosso coração não está dizendo a verdade. E é isso que Deus procura, um coração que diga a verdade, com as suas próprias palavras. É tão lindo você ver uma criança orando, porque a criança ela é muito sincera, ela fala aquilo que realmente está no coração. E são palavras simples, às vezes nem dita de forma certa, não tem a conjugação do tempo certo, mas é algo que sai do coração e isso agrada a Deus. Eu queria falar um pouco de oração. Eu gostaria que você abrisse em Mateus, capítulo 14. Mateus 14, ele é o começo de uma história, de um milagre muito maravilhoso. Verso 22. Aqui, Jesus e os discípulos estavam ali no momento de multiplicação de pães, momento de milagre. E aí, terminou esse momento, começa a palavra assim. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nessa noite nós estamos aqui mais uma vez, orando ao Senhor,
conversando com o Senhor, Pai. Ô Espírito Santo, eu te peço agora, Senhor, tira toda mentira dos nossos corações, Senhor. Tira todas as impurezas dos nossos corações, Senhor. Tira as barreiras que nos impedem, Senhor Deus, de ser sinceros. Entendemos que nós somos falhos e pecadores e precisamos da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia, meu Pai. Quebra agora os nossos corações, Senhor. Que, Senhor, ao ouvir a Tua palavra, não tenha barreiras, não tenha nada que impeça o agir da Tua palavra. E que somente a Sua palavra penetre nos nossos corações, Senhor. Pedimos nessa noite, mais uma vez, fala conosco. Fala a Tua palavra, fala a Tua vontade nas nossas vidas. E nos torna sensíveis ao ouvir a Tua voz. Nós clamamos, Espírito Santo, nós precisamos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então a palavra começa dizendo que Jesus ali, ele despedia a multidão e manda os discípulos seguirem com o barco ali. E Jesus subiu sozinho para orar. Engana você pensar que Jesus não precisava orar, que Jesus não precisava estar em comunhão com o Pai. Jesus é Deus, tanto como homem. Ele era Deus, como agora ele é Deus, em todo momento. Mas ali ele precisava se conectar com o Pai. Ali ele veio para passar situações humanas. E veio para nos mostrar que não importa onde nós estejamos, nós precisamos estar conectados com o Pai. Não tem como eu saber qual é a vontade do Pai se eu não falar com Ele. Não tem como, não que Deus não saiba o que está no nosso coração, porque a palavra diz que antes mesmo de nós pensarmos e falarmos, Ele já sabe, porque Ele esquadrinha os nossos corações. Mas Deus, Ele gosta de nos ouvir. Deus, Ele gosta de ouvir a gente falar. Porque senão Ele simplesmente, Ele já sabe tudo do nosso coração e Ele faria automaticamente, mas Ele gosta que nós tenhamos essa comunhão. E Ele gosta que nós, por conta própria, por livre-arbítrio, escolhemos falar a Ele. Por isso que Ele nos tornou seres com livre-arbítrio. Porque Ele quer ter essa comunhão verdadeira. Então a oração ela é muito necessária, e Jesus orando ali com o Pai, ele teve uma das coisas que eu quero falar, que são 3, que é o discernimento, que é o entendimento das coisas que vêm do alto. Muitas vezes nós procuramos uma resposta em algo, eu falei um pouco na última vez que eu preguei sobre isso, nós tentamos buscar uma direção em algo, tentamos buscar como que nós vamos resolver as nossas causas? Só que se nós estamos com o olhar focado aqui na terra, aqui no natural, em só ficar tapando buraco, em só ficar resolvendo problema natural, nós vamos ter o quê? Resultados naturais. Resultados normais, que nós já estamos acostumados. Mas quando nós começamos a olhar para as coisas que são do céu, e pedir o discernimento do Espírito Santo, aí a coisa muda de patamar. Porque nós não estamos mais olhando com olhos falhos, olhos que só conseguem enxergar até ali, mas estamos olhando com os olhos daquele que tem a vontade boa, perfeita e agradável, está em todos os lugares e sabe de todas as coisas. O discernimento do Espírito Santo nos leva a entender os caminhos que são certos e os caminhos que são errados. Nos leva a entender as pessoas que estão com má intenção e as pessoas que não estão. O caminho do Espírito Santo nos leva a ter algo maravilhoso. Tem gente que fala que é sexto sentido, mas não, é o Espírito Santo. Porque Ele foi nos dado para nos ser o nosso consolador e o nosso ajudador. Então Ele está ali para que a gente possa ter essa direção e esse caminho que nós precisamos é acessar Ele. É estar com Ele, é pedir para Ele. E nós fazemos isso através da oração. E Jesus, a palavra continua dizendo que Ele teve discernimento. A partir do verso 25 diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. O que estava acontecendo ali? Antes de Jesus chegar, ou quando Jesus chegou, ali estava acontecendo uma tempestade. O barco deles estava a ponto de virar, de ir a pique. E Jesus chegou ali. E Jesus saiu de onde estava, ele teve o discernimento e a orientação do Espírito Santo de estar lá. E Jesus foi até lá e nós já conhecemos a palavra e vemos o milagre que aconteceu. Jesus andando sobre as águas. Porque Jesus estava ligado com o Pai. Porque Jesus sabia que aquele era o momento de estar lá.
Aquele era o momento de terminar de orar e estar lá. Nós falamos e conhecemos na palavra que há tempo para todas as coisas. E nós vamos saber o tempo das coisas quando nós temos o discernimento e a orientação do Espírito Santo. Então, quando você orar, ore pedindo para Deus discernimento. Ore pedindo para Deus, para que você tenha os olhos espirituais para entender, para saber qual caminho seguir, qual caminho andar. E o Espírito Santo de Deus com certeza vai estar com você. Você vai conseguir saber qual é o caminho, qual é a escolha. Continuando, Efésios 3. Então a oração, primeiro ponto, nos dá discernimento. De tantas e tantas coisas que a oração nos dá. Efésios capítulo 3, verso 14. A palavra diz assim: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que estejam arraigados e alicerçados em amor. A oração, ela nos capacita. A oração, ela nos dá força. A palavra diz um pouquinho antes aqui no verso 12. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé. Verso 13. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Paulo aqui estava escrevendo para Éfeso e dizendo ali: não se desanimem, sejam fortalecidos. Eu oro, tem uma outra versão que é até da campanha aqui que você vê no verso 14, deixa eu ver se é essa aqui. Portanto, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Eu tenho uma frase que o Davi Sasser diz nos louvores dele que eu acho magnífica, que não há lugar mais alto do que os pés de Jesus, do que estar aos pés do Senhor. Quando você se ajoelha, quando você se prostra para orar, o Senhor está lá com você. O Senhor está lá te consolando. O Senhor está ali te dando forças para que você possa continuar, para que você possa buscar essa resolução dessas causas. Não é por força humana, não é por sangue humano, mas é pela força do Espírito Santo. É Ele quem traz o convencimento. E o que nós precisamos é termos espíritos inabaláveis, não força no braço, não força de ter uma forma de falar que eu convenço e vença as pessoas com o meu jeito de falar, que a minha briga com as pessoas resolvam as coisas. Não, o Senhor, Ele nos chama para nos fortalecer de joelhos, orando por Ele, orando a Ele, pedindo a Ele, e ali o nosso espírito se fortalece, se une junto com Ele, para que quando vier a tempestade, quando vier a tribulação, nós possamos estar firmes. Bate a onda ali, vem a tempestade, e a casa que está firme sobre a rocha, ela permanece. Esse é o sentido de estarmos fortalecidos, e é a oração que nos leva a isso. É a oração que nos leva a ter estar ligado com o Senhor. É a comunhão com o Espírito Santo. Vocês conseguem entender que a oração, o falar com Deus, é a comunhão, e a comunhão que nos leva até Ele. Não é a oração bonita, não é a palavra diferente, mas é a comunhão com Deus que nos fortalece e nos leva a ter um espírito inabalável. Talvez hoje você esteja passando dificuldade, esteja passando perseguições, coisas ruins. Se fortaleça no Espírito Santo, ponha o seu joelho no chão, ore ao Senhor. Ah, mas pôr o joelho no chão é coisa dos antigos. Não é não, a palavra não muda.
colocar o joelho no chão, é você se prostrar diante do Senhor. Nós não podemos esquecer isso. O mundo ele evolui, o mundo cresce. Isso é normal, isso é bênção. As coisas acontecem, mas a palavra do Senhor não muda. Não é por uma palavra diferente, uma palavra mais estruturada que nós vamos ser fortalecidos. Não é porque vem uma pessoa aqui e prega uma palavra maravilhosa, olha só que linda, que sabedoria maravilhosa que nós vamos ser fortalecidos. Mas se nós não buscarmos esse joelho no chão, não tem como ser. Vão ser só palavras que são bonitas. Vão ser só isso. Que você vai ouvir, você pode até repetir essas palavras, mas o espírito de verdade, ele não vai estar fortalecido. Eu posso junto com você, orar, e nós fortalecermos o espírito. Mas eu não posso fazer isso por você. Eu não posso fazer você se tornar forte. Você e eu precisamos individualmente buscar ao Senhor, orar ao Senhor, dobrar o joelho ao Senhor. E aí tudo que acontece em volta vai somando, vai sendo bênção. E aí a gente para de olhar para as coisinhas ruins, para as coisinhas chatas, e começa a olhar para aquilo que Deus está nos mandando olhar. Nós nos tornamos mais fortes. Terceiro ponto, 2 Reis, capítulo 6, segundo livro de Reis, a partir do verso 14. Deixa eu ver se está certo aqui. A partir do verso 14 diz assim: Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram à noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu Senhor, o que faremos? Até aqui por enquanto. Quantas vezes você se sentiu cercado? Cercado pelas situações, cercado pelas adversidades, pelas coisas que não deram certo. Quantas vezes você se sentiu: Ah, meu Senhor, o que faremos? Quantas vezes você teve vontade de sair correndo e fugir de tudo? E aí você começa a olhar, fugir para onde? É igual aquela frase lá: eu quero pegar tudo que eu tenho e fugir daqui. Aí vai ver na conta em R$2. Parece que tem momentos que nos cercam, que nos sufocam de uma forma tão grande, que a gente não sabe se fica, se corre, para onde que a gente vai. Não tem saída. E aquilo começa a sufocar, e aquilo começa a transformar em ansiedade, em depressão, em angústia. Essas são as tribulações. Esse é o mal deste mundo. A palavra do Senhor diz que nesse mundo teria aflições. Essas são as aflições desse mundo. Mas o Senhor também disse: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Por isso que nós precisamos ter o discernimento. E precisamos nos fortalecer em Deus. Para que a gente possa entender isso aqui. Verso 16, o profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. É muito maior aquele que está conosco. É muito maior aquele que luta por nós do que toda situação que tenta nos afogar. É muito maior o Deus que está conosco. E é Ele quem luta as nossas guerras. É Ele quem luta as nossas batalhas. Quando nós
entendemos e nos fortalecemos nele, temos essa comunhão com Ele, nós conseguimos saber e ter os olhos abertos, o discernimento, que é Ele quem luta as nossas guerras, é Ele quem vai resolver as nossas causas, é Ele quem vai fazer todas as coisas, e o nosso papel, orar, é buscar a presença, é falar da presença, é crer que Ele pode fazer infinitamente mais. Quando eles pensavam que estavam cercados, o profeta que confiava no Senhor, que tinha o discernimento, pediu: Senhor, abre os olhos, que nessa noite o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente saiba que nós não somos nada, a nossa razão muitas vezes é melhor ser deixado de lado, porque é Ele quem luta as nossas guerras, é Ele quem cuida de nós. A palavra nos diz que nós temos que entregar a Deus um culto racional, com entendimento. Mas é essa racionalidade que Ele está nos mostrando, que é Ele quem faz. É você entender que é Ele quem faz. É você entender que nós somos falhos e pecadores. Eu repito isso um monte de vezes, porque a gente é mesmo. Pega hoje, quantas vezes você falhou em alguma coisa? Se você for enumerar, eu tenho certeza que dá no mínimo uma mão, se não der mais. Nós somos desse jeito, mas o Senhor está aqui para nos ajudar, o Senhor está aqui para nos fortalecer, é Ele quem vai fazer as causas serem resolvidas. Que o Senhor abra os seus olhos, que o Senhor abra os meus olhos, que possamos entender que estar certo de forma humana não é nada. Que você prefere estar certo ou ser abençoado? Que você prefere ter toda a razão, ganhar todas as discussões, ou ser abençoado por Deus? Muitas vezes nós temos que deixar o nosso eu de lado, deixar as coisas naturais de lado e crer que Deus está lutando por nós. Quando vier uma adversidade sobre a sua vida, peça: Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa ver e entender que o Senhor está aqui comigo. Nós falamos que Deus nos abandona, mas Ele nunca nos abandona. Somos nós que fechamos os olhos e queremos agir naturalmente. E para encerrar, Mateus, capítulo 10. Eu gostaria que você ficasse de pé. Mateus 29 diz assim: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Até o fiozinho do seu cabelo. Não acontece nada sem a permissão de Deus. Deus, Ele está em todos os lugares e conhece a sua dor, Ele conhece a sua causa, Ele conhece a sua dificuldade. Por isso nós precisamos buscar nele, nós precisamos buscar com Ele, estar com Ele e como igreja juntos nos fortalecer em Cristo Jesus. Feche os seus olhos neste momento. Abra o seu coração ao Senhor nessa noite. Entregue a Ele as causas que estão difíceis na sua vida. Entregue a Ele as dificuldades, as lutas, as angústias que você tem passado, as aflições deste mundo. Entregue a Ele. Mas não entregue buscando justificativas, não entregue buscando parecer certo, mas entregue o seu coração a Ele, se derrame na presença dEle, porque o Senhor, Ele que tem as respostas, Ele que tem a palavra de vida eterna, Ele quem nos ajuda na nossa fraqueza, é Ele, por tudo é por meio dEle, para Ele. Oh Espírito Santo, eu clamo diante do Senhor nessa noite, meu Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós somos falhos, nós temos pensamentos e atitudes que não agradam ao Senhor.
que só nos levam para o abismo, que só nos levam para a morte, mas é o Senhor quem tem as palavras que nos leva para a vida, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, visita agora cada coração, Senhor, cada coração angustiado, que talvez esteja cercado por inimigos, cercado por situações, Senhor. Eu te peço agora, abra os seus olhos espirituais, para que ele veja que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Senhor. Conforte os corações, Senhor, dê discernimento, fortaleça as suas vidas, Senhor Jesus, para que eles estejam, Senhor Deus, e recebam o melhor do Senhor, meu Pai. Eu te peço, vem agora sobre aquele que está com depressão, sobre aquele que está com ansiedade, aquele que pensa em tirar a própria vida, alcança esses corações, Senhor. Nós oramos, Espírito Santo de Deus, vem com provisão, Senhor, vence essa luta, meu Pai. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, Senhor Jesus. Nós oramos, meu Pai, e nós te agradecemos, porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso, e o Senhor nunca desampara aquele que o busca. O Senhor nunca deixa de falar com aquele que fala contigo, meu Pai. Por isso, nós adoramos o Teu nome, e engrandecemos, e damos glória por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo, e por tudo que o Senhor fará sobre cada vida. E nós cremos, Senhor, que ouviremos testemunhos dos milagres, das causas resolvidas, Senhor, das vidas recuperadas, Senhor, das vidas, Senhor Deus, renovadas, Senhor, porque te adorarão e saberão que Tu és Deus, Senhor. Assim nós oramos e nós te louvamos em nome de Jesus. Aleluia, aplauda bem forte o nome de Jesus. Se você deseja uma oração, se você deseja conversar, deseja algo, nós estamos aqui na frente, nos procure a liderança, mas não esteja sozinho. Nós estamos aqui para lutar a guerra e buscar ao Senhor juntos. Como diz a palavra, um cordão de três, a palavra misturado com o interior, cordão de 3 droba, ele não quebra não. Que nós possamos se fortalecer em Cristo Jesus, em oração, em unidade. Logo teremos a vigília novamente. Busca o Senhor, venha. Pague um preço. Talvez você venha aqui e não consiga falar nada, só de você estar aqui na presença. O Senhor já está movendo. Amém? Reforçando, nós teremos o Atitude sábado, estaremos em Campinas. Que hora que a gente vai sair daqui? 6h20? 6h20 estamos saindo daqui. Se você tem o desejo de ir, fala com o pessoal do Atitude, dê seu nome ali. Vai ser um momento muito abençoado. Domingo de manhã e domingo à noite temos a Santa Ceia do Senhor. Não deixa de estar nesse momento, de lembrarmos, fazer memória daquilo que o Senhor fez por nós. Amém? Que você possa ter um dia, o resto de quarta-feira abençoado, um resto de semana na presença do Senhor, que você possa ir na graça e na paz do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.